Olá, espero que tenham gostado do primeiro episódio. Bem-vindos ao segundo episódio. Vou-vos pedir agora, como um jogo de crianças, esquecerem tudo o que aprenderam sobre tarô e olharem para o tarô de uma forma ingênua, como a Tchalai gostava que olhassem a primeira vez. Vamos então estender os 22 arcanos maiores, as 78 cartas todas, os 22 arcanos maiores, e depois vamos estender os arcanos menores, ouros, paus, espadas e depois as copas. E vamos encontrar aqui uma curiosidade que vai ao longo do tarô, vocês vão verificar que o número 4 vai aparecer de uma forma consequente e repetitiva. Como em todos os baralhos de cartas, o tarô não foge à regra, há uma lei de probabilidade matemática que existe dentro do tarô. Vamos olhar então para os arcanos maiores. Os arcanos maiores da Tchalai tinham uma expressão muito engraçada. Ela chamava as cartas de viagem. Como nós, como viajamos na vida, deixamos o nosso cartão de visita num sítio, numa pessoa, num sítio geográfico e deixamos a nossa marca. E os arcanos maiores não são nada mais nada menos que as cartas de viagem. E como vocês veem, temos aqui umas cartas que são enquadradas, todas elas uniformes, à exceção de duas. E vamos então observar a papisa e o mundo. São duas cartas que a Tchalai achava e dizia que são cartas como são cartas de viagem que chegavam a bom porto. E porquê? Porque são as únicas cartas no tarô, não só as únicas, eu depois num outro episódio vou-vos anunciar a outra carta que ultrapassa o enquadramento, que é este enquadramento que a carta tem aqui, que a papisa ultrapassa, e a carta ao mundo, o anjo e a águia ultrapassa também. O que é que isto quer dizer no tarô? Isto não está cá por acaso. Isto está cá para indicar que estas duas cartas têm uma comunicação que nos transcende, que comunica com o cosmos, que nos leva a um ponto mais alto, a um ponto mais sublime e a um ponto de comunicação com o universo. A informação é de facto excelente e, sobretudo, extremamente positiva. Depois passamos aos dois casais reais e voltamos aqui a ter o número 4. E vamos então ver aqui a grande curiosidade que existe aqui nestes dois casais. Temos a Imperatriz e o Imperador que estão juntos e que são compatíveis, e temos a Papisa e o Papa que ladeiam o casal real quase como uma proteção. Mas a Papisa e o Papa não são compatíveis um com o outro. A Imperatriz e o Imperador, sim. E porquê? Reparem bem, a Imperatriz olha para o Imperador, a Papisa olha para a esquerda e o Papa olha para a direita. Então, olham em sentidos opostos, portanto não podem ser compatíveis. No entanto, têm a mesma força divina, o mesmo peso e a mesma importância. Depois é muito curioso e vocês têm que olhar para as cartas no seu detalhe, não se preocuparem tanto no conjunto, mas se forem agora ao detalhe, e sobretudo vamos ver detalhes animais nas cartas, vocês têm aqui o Imperador que tem um detalhe animal, que tem aqui um pássaro negro, a Imperatriz está com um pássaro real, e depois passamos aqui à Roda da Fortuna, que tem 3 componentes animais, é quase um bocadinho de desequilíbrio que andam aqui à roda, mas que são importantes. Passamos à força, e esta força, vamos parar aqui um bocadinho, porque esta força tem 2 elementos de força. Se vocês olharem bem, não se percebe bem se está a ser a personagem está a ser abocanhada ou se ela está a abrir a boca e se exerce a força sobre essa boca. É uma carta com um vigor muito grande, não se sabe se ela domina, se é dominada. Fica aqui sempre um parêntese e uma grande questão sobre este arcano maior. Depois passamos ao mundo, e o mundo então é uma carta espetacular. A carta do mundo é uma das cartas que a Tchalai mais gostava e que dava a maior importância dentro dos 22 arcanos maiores. Era quase uma carta de fim de viagem, a carta número 21. E vamos olhar para ela. Quando olhamos para ela, temos aqui a mãe central, temos uma alegoria ao cristianismo medieval,
temos uma coroa vestalista à volta, temos embaixo dois elementos que é um leão e um cordeiro, e em cima temos um anjo e uma águia real, e se vocês repararem, como já vos disse, ela ultrapassa exatamente a esquadria, quer dizer que esta carta tem uma comunicação com o cosmos e tem uma comunicação com o universo e um forte poder dentro dela. Sobretudo é uma carta dominante. Esta personagem central domina e é protegida. É quase como uma quimera. Ela domina porque ela domina predador e presa. Ela é protegida pelo anjo e dá-lhe uma certa nobreza pelo facto de ter aqui a águia no seu canto superior direito. Esta carta remete-nos a outra carta, que é a carta A Papisa. E remete-nos a esta carta porquê? Porque a carta ao mundo não é nada mais, nada menos que uma página do livro que a papisa tem na mão. É interessante, não é? Mas é isso mesmo. Depois vamos aqui aos arcanos maiores e uma das cartas que a Tchalá gostava também é a célebre carta 13. E a célebre carta 13, que toda a gente chama a morte, a Tchalá gostava mesmo de chamar a carta 13. E eu convido-vos para olharem bem para esta carta, olharem para todos os elementos que ela tem, porque se vocês olharem aqui embaixo, ela tem umas flores, uma espiga, bulbos, há aqui elementos que só no tarot podiam estar reunidos, porque a natureza não reúne tudo isto no solo, só no tarot podiam estar reunidos no chão. E depois quando olham para esta, é uma figura tenebrosa um bocadinho, mas se vocês olharem bem para esta carta, quando olham para esta espinha dorsal, vem aqui uma espinha de trigo, quase como se curvasse, mas ela é envolta de um casulo, como se fosse uma proteção de um tórax, e lembra-se dos bichos da seda, é como se fosse um bicho da seda, uma crisálida, que depois renasce deste casulo e que se liberta e se transforma. Portanto, esta carta é uma carta de transformação, de renascimento. E depois olhem para mais um detalhe. Esta figura está inclinada para a frente. Está inclinada, mas tem uma foice agrícola na mão e que, se vocês olharem bem a posição, ela não corta. Ela está numa posição que ela varre para trás, ela varre os acontecimentos, ela vai andando e vai caminhando. Esta carta tem um primo. E este primo, qual é? É exatamente o louco. E o louco porquê? Se vocês pousassem o louco em cima da carta 13, vocês vão ver que é o esqueleto do louco e temos aqui duas curiosidades. Uma tem nome e a outra tem número. E a outra tem número e a outra não tem nome. Portanto, e o louco, o que é o louco? O louco é um personagem que carrega um fardo. E um fardo cor carne. São as nossas dores, as nossas vivências, a nossa bagagem. E é a nossa bagagem um bocadinho sofrida. Porque, reparem bem, é a única carta do tarot que tem um rasgo na carne, aqui neste animal que não se nota se é um cão, se é um gato, mas que rasga exatamente e faz um rasgo de ferida na perna. Aliás, a Tcholé até dizia que quando havia uma cirurgia era por esta carta que se podia confirmar se havia uma intervenção ou não, mas é este peso, esta carne que nos remete ao nosso ego ao longo de todo o estudo do Tarot de Marselha. Vocês vão ver que a cor carne nos remete a nós próprios. E temos aqui então, na carta 13, esta cor carne, e temos então aqui o saco que ele carrega, que é de facto o peso de uma vivência, o peso de uma vida, de uma vida que é laboriosa, sofrida e com alguma experiência e com alguns cortes. Vamos então analisar mais curiosidades dentro do tarot para vos fazer descobrir o mundo da Tchalai. E temos aqui mais três arcanos maiores. O dependurado, o diabo e o mundo. Temos aqui o dependurado e o diabo, que são duas figuras que têm algo em comum. Ambas, o dependurado está amarrado pelos pés. Depois aqui estas duas figuras que ladeiam o diabo
estão amarradas pelo pescoço, como uma corda de carne. E depois são duas figuras que estão com as mãos atrás das costas, como está o dependurado. Isto quer dizer que são figuras e personagens que não têm liberdade, que não podem manipular, que não se podem expressar, que não se podem manifestar. Vamos ver outra curiosidade, que é, olhando para o dependurado e para o mundo, são as duas únicas cartas que têm um enquadramento dentro da própria carta, que é o elemento vegetalista no mundo, como vocês veem aqui, e se viermos ao dependurado, temos aqui um elemento de uma cerca, de umas cepas cortadas, que faz aqui um enquadramento, e se nós olharmos bem para estas duas cartas, o mesmo movimento da carta, tanto numa como noutra, é quase idêntico. Mas quando olhamos melhor, e quando olhamos assim o dependurado, podemos deduzir que o dependurado olha o mundo ao contrário. E vamos então para a carta O Diabo. E o Diabo é uma figura que não se consegue definir o sexo. Tem aqui os pés cerrados de animal, olha-se para ele, tem uns cheios, não se nota muito bem o sexo, é quase como se fosse uma hermafrodita, à semelhança da carta ao mundo, que tem este véu que esconde o sexo e que transporta o sexo masculino numa mão, como era representado naquela altura, e o sexo feminino na outra mão, e temos aqui a androgenia por excelência dentro do tarot de Marselha. Depois passamos ao Sol, e o Sol é um grande mistério do tarot. Vamos então aqui observar de perto a carta ao Sol, que é uma carta enigmática, é uma carta que traz uma riqueza muito grande e que muita coisa tem para dizer, mas eu vou-lhe dizer alguma coisa, que é, olhando aqui, temos aqui duas personagens aqui embaixo. Podemos dizer que há aqui um paralelismo, há aqui uma associação, há aqui um casal. E há aqui um casal que durante muito tempo se discutiu a cor do sexo e chegou-se à conclusão que é de facto uma menina e um menino. Portanto, há aqui um paralelismo e há aqui um lado complementar. E depois vamos subir para o Sol, e o Sol não é nada mais, nada menos que um relógio solar. E eu vou-vos explicar como. Portanto, ao olharem para aqui, vamos então contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 16 são as 16 horas diurnas que existem no relógio solar. Portanto, nada aqui no tarot de Marselha está por acaso. E depois vamos então ver aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e multiplicados 4 por 4 dá as 16 horas. O que é que podemos deduzir? Está aqui, por excelência, representada uma carta diurna, uma carta clara, uma carta de pureza, de limpidez, de tudo o que possa ser límpido, claro e que nos ilumina o nosso destino, ou o nosso caminho, ou o nosso caráter, ou uma forma de estar. Mas, sobretudo, esta carta tem uma luminosidade muito própria. E vamos a mais 3 cartas muito curiosas dentro do tarot, dentro dos arcanos maiores. Como podem ver, elas não estão por ordem, mas estamos perante algo que é semelhante. E o que é semelhante a estas 3 cartas? Será que estamos no País das Maravilhas? Será que estamos no País da Sabedoria? Será que estamos no Paraíso? Reparem bem, todas estas 3 cartas têm um ponto de ligação, foram desenhadas exatamente na mesma paisagem. E não é por acaso que temos no centro a Casa de Deus. Eu não gosto de chamar a torre, porque eu gosto de chamar a Casa de Deus como é o nome em francês. E é a Casa de Deus porquê? Temos aqui uma torre de Babel, quase com um sopro divino, e que esta torre cor-carne que nos remete ao nosso ego é uma torre divina, porquê? Se vocês olharem bem, tem aqui três janelas, e estas 3 janelas fazem exatamente a unidade, a Santa Trindade. Depois esta cor carne, e a cor carne dentro do tarot de Marselha é sempre o que nos remete a nós próprios, ao nosso próprio ego.
e é uma carta que nos convida ao autoquestionamento, ao autoconhecimento. Mas não é uma carta totalmente negativa, é uma carta positiva, porque se vocês olharem para o solo, existe aqui alguma vegetação e é uma carta fértil. Portanto, podemos deduzir que é uma carta que, se nos remetendo ao autoconhecimento, podemos renascer e podemos avançar. Espero que tenham gostado desta pequeníssima viagem com a visão laser da Tchalai sobre os arcanos maiores. Convido-vos para o terceiro episódio. Como a Tchalai dizia, espero-nos lutar com os arcanos menores. Até lá, fiquem bem, uma boa noite.